Estamos de volta com mais uma entrevista da série que leva ao ar os 9 candidatos à presidência da República. Recebemos hoje o candidato Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL. Participam da conversa os jornalistas da TV Brasil, Tereza Cruvinel e Eude Júnior. Doutor Plínio, o senhor defende a reforma agrária. É uma bandeira da esquerda antiga e, inclusive, se dizia antigamente que o Brasil não poderia se desenvolver, se industrializar com capital estrangeiro, domínio do capital estrangeiro e sem reforma agrária. E hoje nós estamos vendo o Brasil se industrializou, então a agricultura moderna, com a participação do capital estrangeiro e com grandes propriedades. Como é que o senhor vê essa questão? É possível dispensar a existência dessas propriedades e desse capital estrangeiro que hoje atua na agricultura brasileira, principalmente de exportação? Ô, Luiz Carlos, eu fico contente de você dizer que o fundador da nossa independência, o Zé Bonifácio, era de esquerda, porque ele defendia a reforma agrária. O Zé Bonifácio defendia a reforma agrária. Ele disse, não adianta fazer a abolição da escravatura sem reforma agrária, sem dar terra para o camponês. Foi ele que inventou o brasileiro, né? Foi ele que inventou o brasileiro. Pois é. E por mas isso, os liberais verdadeiros sempre defenderam a reforma agrária. Era né? tudo de esquerda. Então eu tenho boa companhia, eu não estou sozinho. Eu quero dizer o seguinte, aí é uma questão de concepção do seguinte, crescimento econômico para quem? É crescimento econômico para aumentar o capital, para aumentar a riqueza da burguesia, ou crescimento econômico para aumentar o bem-estar do povo, do trabalhador, da pessoa hoje que sofre a exclusão nessa sociedade. O senhor acha que o crescimento obtido ao longo dos anos Lula foi de que natureza? Beneficiou o povo ou beneficiou a burguesia? Ou beneficiou a ambos? Beneficiou a burguesia muito mais do que o povo. Isso tem números, O Fernando Henrique aumentou 14 vezes, porque como é que você mede? O produto bruto, a riqueza do país, o produto. Aí você distribui entre dois tópicos. Você distribui capital e trabalho. O capital pegava um tanto dessa renda. No governo do Fernando Henrique, ele aumentou para 14%. 14 vezes. 14. No governo do Lula, aumentou também, continuou o mesmo progresso. Menos ritmo de acumulação. Mas aumentou. A parcela do salário diminuiu. E no governo Lula, diminuiu menos. Digamos que a curva estava assim e ficou mais suave. Nesse sentido, o Lula foi melhor do que o Fernando Henrique. Agora, de modo que entre capital e trabalho, dentro do salário, houve uma melhoriazinha daqueles que estavam lá embaixo, mas tirado da onde? Tirado da classe média e do meio. De modo que os dois prejudicaram a classe trabalhadora. Pontos. Alguns adversários do senhor, candidatos desses partidos considerados menores, defendem que tanto saúde quanto educação sejam estatizadas por completo, sem, por exemplo, planos de saúde e sem uma rede privada de ensino. Qual é a posição do senhor? É a minha, ué. Eu defendo a mesma posição. Nós três, os partidos todos de esquerda, nós defendemos o ensino público, dinheiro público para a escola pública. Dinheiro público para a escola pública para transformar a escola pública numa escola de qualidade. Mas exclusivamente? O que vai acontecer se eu der dinheiro público só para a escola pública? E se a escola pública ficar excelente, como era o Dom Pedro II, como era o Caetano de Campos, como eram esses grandes institutos, né? Antigamente, menino que ia para a escola privada era mau aluno, o pai pegava e punha numa escola privada. Agora não. Agora você faz essa maldade, essa maldade. Aos 7 anos você pega uma menininha que estuda numa escola privada, ótima, e uma menininha da mesma idade que estuda numa escola pública, arrasada. Essa menina que estudou na escola pública vai ser doméstica. A outra vai ser uma profissional, vai ter uma coisa boa. Então, se você só jogar dinheiro na escola pública e ela ficar uma grande escola, todo mundo vai migrar da escola particular para a escola pública. Como é que o Estado joga dinheiro na escola privada? Hoje,
É. ProUni. Então, Eudes lhe perguntou. O senhor defende o ensino exclusivamente público? Não. Não. Isso é que eu quero dizer. Na educação, Tereza, tem dois valores a serem preservados. Iguais, importantíssimos os dois. Um é o valor da igualdade, outro é o valor da liberdade. O pai tem o direito de botar o filho na escola que dá um ensinamento, digamos, compatível com os seus valores filosóficos, éticos, religiosos. Tudo bem. Então, eu acho que tem que conciliar os dois. Como é que eu concilio os dois? Eu faço uma tremenda escola pública e digo para a escola privada, se você quiser, não cobrar mensalidade dos seus alunos, entendeu? Jogar os seus professores para a rede pública, pagas pela rede pública. Não discriminar nenhum menino que more no seu distrito. E não discriminar nenhum menino cujo pai entra na sua escola, mas não queira que assista a aula de religião ou aula do que for. Se você cumprir essas três condições, você entra na escola pública, você entra na rede pública. Então, você tem uma escola, mas não é particular, não é um investimento. O que eu quero tirar é o serviço de instruir do investimento como se fosse uma mercadoria. Porque isso é que dá essas faculdades de fábrica de diploma. E o mesmo raciocínio valeria para a saúde, então? Não. Ou não? Para a saúde, não. Então, no ensino, só para terminar, essa parte, no ensino, o que se faz necessário, é mais investimento na escola pública. É o fortalecimento, é a melhora da qualidade. Coisa, por exemplo, que o Lula não fez. O Fernando Henrique, houve um Congresso Nacional de Educação. Esse congresso, dele se gerou a possibilidade de você passar dos 3,5% que o Brasil gasta em educação, que é uma porcaria, para 7%, o que era ainda insuficiente. Os países desenvolvidos gastam muito mais que isso. E os países que se desenvolveram gastam 10%. Pois bem, conseguiu-se aprovar 7% no Congresso. O Fernando Henrique vetou. E o Lulão, vivo como ele é, ele jogou no bojo de uma série de vetos, 1000 vetos, no meinho ali, escondido. Aí o veto foi sustentado e perdeu-se essa coisa. De modo que é para jogar dinheiro na educação, 10% do dinheiro na educação. Agora, o hospital é diferente. Mas porque o senhor no hospital ainda não com tem relação... os dois valores. Na educação, a coisa é mais complexa, porque eu tenho que conciliar dois valores. Ainda com relação à educação, o senhor propôs uma espécie assim, de regulação da rede privada, desde que ela aceite as regras do jogo do Estado, é isso? Não. Ela não precisa usar a ideologia do Estado. Isso ela não precisa. Por exemplo, se tiver os muçulmanos aqui no Brasil, suponha que tem os muçulmanos que queiram fazer uma escola muçulmana, para ensinar os princípios do Corão, para botar a mulher de burca, entendeu? Eles têm o direito de ensinar o deles. Agora, não tem o direito de ter uma escola melhor do que a escola pública, não pode. Então, o microscópio, o professor tem que ganhar igual. Mas tem o direito de obrigar o aluno a andar de burca? Não, eu coloquei 3 condições. Eu disse, a primeira é não cobrar de aluno nenhum. A segunda é admitir ela tem que ficar num lugar, né? Nesse lugar vai ter menino que é muçulmano e menino que não é muçulmano. Né? É claro que o pai de um outro lugar vai mandar o menino lá, o muçulmano vai mandar lá. Mas os meninos que moram ali têm o direito àquela escola. Se quiser. E esses meninos, se o pai disser, não senhor, esse menino meu não usa burca, aí ela tem que respeitar. Mas se ela cumprir essas 3 condições, ela é uma escola integral. Como ela vai se manter sem cobrar? Não, pois o professor dela ganha a mesma coisa, ele é um funcionário público. Professor igual, o Estado manterá a escola. Para poder ter no Nós Piauí... Nós propondo um ProUni do ensino fundamental. É. Quer dizer, o ensino é administrado por instituição privada e o Estado remunera. Não, peraí. Mais ou menos isso. Instituição privada quer dizer que tem lucro, faz um investimento e recebe um retorno. Isso é que tem que acabar. O que eu quero é que o professor de física do Colégio de São Paulo
seja remunerado e tenha a Ganho mesma competência que o professor de física de uma cidadinha lá do seu fim do sertão do mundo É lá seu do lá. sertão da farinha podre. É isso aí. Eu Eu só quero lá. estabelecer um teto para a rede privada, seria isso? Eu Por tenho exemplo? um veto para o investimento privado na educação. Ninguém pode ficar rico educando criança. Ah, não quer escola empresa. Não quero escola empresa. É isso mesmo. Você pegou ali. Esse é o ponto. Agora, o hospital não, porque não tem dois valores. No hospital, o valor é igualdade. Agora, não é possível que um cidadão, um trabalhador, ele tem uma dor no estômago, vai no SUS, aí o SUS diz, daqui a 6 meses você vai fazer um exame. Eu tenho um amigo que morreu. Eu tenho um amigo no Paraná, um homem humilde, modesto. Ele estava com câncer, foi, levou 6 meses no exame, ele morreu antes. Então, isso não pode acontecer. Então, aí não. Todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Sentiu, entendeu? E todo o hospital é público, estatal mesmo. Como resolvemos este que é o grande problema dos brasileiros? Toda campanha fala-se muito de saúde, saúde. Se você perguntar à população qual é o seu grande problema na área de saúde, eu não consigo marcar consulta nem fazer exames na rede pública. Claro. Este é que é o drama. É claro, né? agora você dirá, e como é que vai resolver isso? Vai. Ah, vai mesmo. A hora que o Antônio Emílio de Moraes, o Eike Batista, esses ricaços, o Safra, tiverem que ir no hospital e sentar numa enfermaria com 6 leitos, Eles jamais irão, né, Plínio? como que irão? Se não vai, não cura. Só se pegar um avião vai curar nos Estados Unidos. Mas aqui só vai curar Se assim. você mandar fechar o Sírio-Libanês e todos os demais grandes hospitais Vira privados tudo do estatal. Brasil. Tudo estatal. Ah, então você está propondo estatizar a saúde. Tudo. Eu vivi em país que não era propriamente de medicina socializada, mas muito mais democrática que aqui. Na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. A enfermaria era comum. Eu me lembro de um aluno lá, muito mitidão, eu não posso contar o nome aqui. Ele chegou lá, como ele era professor, quando ele viu que tinha uma enfermaria comum, ele disse, não, mas eu sou professor. Aí o cara disse para ele, olha moço, aqui professor, aluno e funcionário é a mesma coisa. Para nós o que importa é doente. Aí o bicho ficou no 6 lá, achou ótimo. Mas isso é uma exceção nos Estados Unidos, né? Inclusive tiveram que fazer uma reforma era uma agora. exceção, era Cornell. Era a O Universidade de Obama Cornell. fez uma reforma da saúde exatamente por causa da discriminação dos pobres. Exatamente. Não. Então vamos ter que fazer um intervalo agora. Voltamos daqui a pouco com 3-1.